O julgamento de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo de número 2, Romanos escrito por apóstolo São Paulo, capítulo número 2, Paulo trata do julgamento de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não adianta. Ninguém consegue passar Deus para trás. Deus vê o justo e vê o injusto. Deus anota o que o justo está fazendo e o que o injusto está fazendo. Mesmo que esteja misturado, mesmo que o injusto está no meio do justo, há um diferencial. E é nesse assunto que nós vamos tratar a partir do versículo de número 1 de Romanos capítulo 2. Fica conosco até o final, pois a palavra é boa, a palavra é de Deus. Se você ainda não conhece esse canal, por favor, se inscreva nesse canal, deixe seu like, faz o seu comentário. Nós fazendo isto, o YouTube vai entender que esta palavra precisa chegar em mais pessoas. Então diz assim o texto sagrado. Talvez você pense que pode condenar estes indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Então o que tinha aqui? Alguém querendo condenar um outro como se ele fosse o justo. E, na verdade, ele pratica os mesmos pecados, as mesmas injustiças, e querendo condenar outro. Então, Paulo está dizendo, não adianta você trazer para mim pessoas erradas se você também é errado. Você não está capacitado para isso. Deixa eu te falar, eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da Bíblia, falando do amor de Deus. Me segue aí pelas redes sociais para nós aprender mais da palavra. Pode deixar o teu comentário aí. Então Paulo diz assim, talvez você pensa que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga outros praticam as mesmas coisas. Isso no meio do cristão, no meio do evangelho, isso tem demais. Pessoas tentando fiscalizar a vida do outro crente. No entanto, era necessário olhar para ele. Olha para você, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Mas muito pensam somente o olho vê que está lá na frente, ele não vê, ele não olha no espelho. Então ele fica apontando um, apontando o outro. Paulo aqui dá uma barrada, Paulo aqui dá uma bloqueada nisso. Disse, isso não adianta. Você está indo para o mesmo caminho. Quem é você para apontar A ou E? É desse assunto que Paulo está dizendo. Não adianta você querer convencer alguém. Se você está na mesma situação, no mesmo pecado, você também vai para o mesmo lugar, ou seja, as tuas palavras irão te condenar, porque você pratica as mesmas coisas. E segue o assunto. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem as mesmas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. Então tinha um grupo que queria levar o pecado dos outros para ser julgado, só que eles praticavam as mesmas coisas. Então Paulo faz essas perguntas, essa indagação. Desde quando começamos aqui, ele está só fazendo pergunta. Pensa o que você vai escapar, pensa que você vai evitar. Como poderás evitar se você pratica as mesmas coisas? Verso 3, uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Verso de número 4 diz assim, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento?
Então Deus, Paulo está apresentando para o pecador aqui. Deus dá uma outra chance. Eu quero ministrar isso na vida de alguém. Deus dá uma outra chance. Deus, ele é tão misericordioso em a sua graça que ele dá oportunidade. Ele não destrói pela primeira vez. Primeiro ele fala, ele ensina e ele mostra o caminho. Só se a pessoa não ter mesmo, não querer mesmo melhorar, mas ele mostra e ele dá a segunda chance. Então seria bom que você refletisse, fizesse uma retrospectiva na sua vida. Confessa o seu pecado e conserta com Deus. Deus está com os braços abertos, esperando que você reaja, esperando uma iniciativa tua, porque a dele já está pronta. A iniciativa dele é perdão e misericórdia. Não percebe quando ele é bondoso, ele é tolerante, ele é paciente com você. Não vê essas manifestações da bondade de Deus? Visam levar ao arrependimento, mas por causa de seu coração rebelde. Você se recusa a abandonar o pecado e acumular ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Deus, ele é imparcial. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Poderá dois estar, como diz Jesus, dormindo na mesma cama, se os dois não estão com os atos que agradam a Deus. O que Deus fará? Derramará a ira dele sobre o pecador, o que pratica perversidade. Ainda o verso 9 diz: a todos que praticam o mal, todos, sem exceção, ele trará aflição, calamidade. Primeiro para os judeus. Observa aqui para Deus, diz que ele não é parcial. Para ele não tem problema, para ele não tem o que aparecer, que está praticando calamidade, maldade, pecado, entrará em calamidade, trará aflição sobre o tal. Primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, olha aí, ele dará glória, honra e paz. Primeiro para os judeus e também para os gentios. Aí o verso 11, que é maravilhoso, o Senhor diz assim: pois Deus não age com favoritismo, ou seja, não tem um favorito a ele. Favorito a ele é aquele que pratica o bem, é aquele que dá honra a ele, é aquele que busca a sua glória. A este é o que ele abençoa. Ele não trabalha com favoritismo, dizendo, olha, com aquele ali eu vou passar a mão na cabeça porque ele tem uma qualificação, uma qualidade. Não. Deus trata todos da mesma forma. Deus não faz nenhuma distinção. Ele não é parcial, ele é imparcial. Ele não tem favoritismo. Verso 12 diz: assim todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecaram, estando sobre a lei de Deus, de acordo com esta lei, serão julgados. Verso 13, pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justo diante de Deus, mas sim de obediência à lei é que nos torna justo aos olhos de Deus. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei. Mesmo não tendo, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam e lhe dizem que
estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar o segredo de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Então chegará um dia, o capítulo 1, o Senhor diz que não tem ninguém por inocente. A própria natureza já demonstra que há um Deus a ser ouvido, que é merecedor de glória, que é merecedor de honra. Então ele diz, os judeus têm a lei, os gentios não têm a lei, mas eu vou julgar. E Deus é o justo juiz, ele não julga injustamente. Ele diz também os gentios têm uma natureza, e são a natureza que ele deu aos judeus. E eles, com aquela sua natureza, eles são capacitados para distinguir o mal e o bem. Sabe muito bem o que é o mal e o que é o bem. Dentro desta prática, Jesus, através de Jesus Cristo, ele julgará a todos, diz o texto sagrado. Então, é muito importante Romanos capítulo de número 2 para esclarecer sobre o julgamento de Deus na humanidade. Talvez você pergunte, fulano vai ser salvo, fulano vai ser salvo, quem pode ser salvo, quem não pode ser salvo? Dos olhos de Deus ninguém se escapa. Aonde estiver uma pessoa, Deus está contemplando. Todos os seres humanos que são ser racional, inteligente, sabe muito bem distinguir quem é Deus ou o bem e o mal. E Deus aqui está julgando entre o bem e o mal. Quem pratica o mal está sendo julgado, quem pratica o bem está sendo perdoado. Deixa eu te falar, procure entender a palavra de Deus, procure buscar a palavra de Deus. Você tem recurso, você tem oportunidade, você tem tempo, você tem na mão a palavra de Deus. Então, dê prioridade a alguns minutos, dê prioridade a alguns minutos, dê prioridade a um tempo e para analisar a palavra de Deus. Você que tinha dúvidas de alguma coisa a respeito de salvação, começa a ler carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, devagarzinho, versículo por versículo, você vai entender que nós estamos pregando um Deus justo, misericordioso, consolador, o Deus da graça, o Deus que tem o perdão e o Deus que busca aquele que alcança o arrependimento, ele alcançará o perdão. É tempo de arrepender e voltar para os caminhos do Senhor e ser abençoado. Esta é a palavra das 7 da manhã. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo te dou graça, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pai bendito, abençoa, Senhor, os teus filhos. Meu Deus, alcança pela tua bondade a tua misericórdia. Meu Deus, põe por terra, meu Pai, toda obra contrária do inimigo. Senhor, guarda a casa, guarda a família, guarda pelas ruas da cidade. Senhor, a cada um que deparar com este vídeo, Senhor, que possa estar, meu Pai, amparado, Senhor, por ti, meu Pai. Ouve, pois, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.